Amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura da Palavra de Deus em Romanos, capítulo 16, versos de 17 a 20. Romanos, capítulo 16, versos de 17 a 20. A palavra de Deus nos diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Amados, o problema do mal, como nós vemos de forma implícita nesse texto, não é algo de hoje. Na verdade, a igreja primitiva, tantas vezes enaltecida pelo seu grande trabalho realizado, mas teve também os seus problemas, e alguns desses problemas extremamente graves. Contrário a comumente se pensa, contendas, dissensões eram ocorrências muito comuns nas assembleias cristãs do passado. Na história da igreja, a gente tem relatos de, segundo a palavra de Deus, de bate-boca, agressões físicas, disputas de opiniões acaloradas, divergências doutrinárias, além de imposições de ensinos e comportamentos imorais. Era só no passado que isso acontecia, né, irmãos? Hoje, graças a Deus, não existe, né? E é interessante que o próprio Senhor Jesus já havia dito que seria do nosso meio, do meio do próprio povo de Deus, que surgiriam os causadores de problemas. Vejam que Jesus fala isso lá em Mateus 7,15. Ele fala assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E ainda quando a igreja primitiva estava engatinhando, Paulo disse lá em Atos 20, 29 e 30, o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. De lá para cá, creio eu, que não mudou muita coisa. Pelo contrário, acho que a situação até tem piorado. Haja vista, né? Não precisamos ir muito longe, a gente não precisa nem sair de casa, basta olhar para a mídia e a gente cansa de ver os noticiários mostrando pessoas ditas crentes, cristãos, evangélicos,
e, lamentavelmente, envolvidos com situações de escândalos, causando um mau testemunho, um mau exemplo para a igreja do Senhor. Nesses dias, não se pode nem mais afirmar que existe a verdade, ou nem mesmo apontar que existe um causador de problemas, porque hoje tudo acaba em processo. Tudo acaba em processo. Quando se fala uma coisa, se aponta alguma coisa, uma verdade, mostrando a realidade dos fatos, as pessoas logo querem levar à justiça para desenvolver o processo. Todo mundo processa todo mundo hoje. Então a gente vai percebendo que os problemas da igreja do Senhor não é de hoje. Paulo ensina através não só da carta aos Romanos, como nós lemos nesse texto, mas em outras cartas, que podemos, como igreja do Senhor, enfrentar o mal, lidar com o mal que muitas das vezes invade a igreja do Senhor. E graças a Deus pela palavra de Deus, porque além dela nos revelar os problemas da igreja do passado, ela também nos informa como eles foram combatidos. E isso nos ajuda a entender que nós também podemos combater esses males que estão à nossa volta e que às vezes desejam entrar no nosso meio sorrateiramente. Então, o assunto de Paulo hoje à noite será combatendo o mal na igreja de Cristo, na igreja do Senhor. E que responsabilidade nós temos para com isso, de combater o mal, porque vira e mexe, ele quer entrar em nossa vida de alguma forma. E hoje os acessos são facilitados, e se a gente não estiver atento, não tiver cuidado, a gente acaba sendo seduzido e muitas das vezes levado por esses que se intitulam crentes em Jesus. Então, Paulo ensina a igreja a enfrentar o mal. Primeiro, nós vamos pensar o seguinte: segundo o texto, nós precisamos enxergar a realidade do mal. Ele existe, é fato. Nós não podemos fazer vista grossa para isto, não podemos fingir que isso não existe, de forma nenhuma. Ele existe e se manifesta através das pessoas. Não adianta a gente ficar aqui, né? Foi o diabo, foi Satanás. Irmãos, há muitas pessoas aí que, dão uma lição em Satanás, viu? De tanta maldade que faz. E Paulo diz aqui no texto bíblico, e eu quero apresentar isso aos irmãos, algumas características da vida daqueles que disseminam o mal. Vejam o que Paulo fala sobre isso. Vamos ao verso 17 primeiro do texto. No verso 17 a gente lê: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Primeiro, diz o texto bíblico que eles dividem, causam divisões. Essas pessoas, elas polarizam apenas em torno de si mesmo, manipulam. Através da mídia o que mais vemos é isso, manipulação. Criam grupos, relacionam-se apenas com quem pensa e age como eles. E isso é perigoso, e temos que estar alerta, temos que enxergar este mal que está à nossa volta. O verso 17 ainda diz também que eles colocam obstáculos. Essa palavra obstáculo, dentro do termo grego, ela tem a ver com pedra de tropeço, ou seja, escândalo. Essas pessoas escandalizam, difamam os que seguem ensinando a palavra de Deus, contradizem os que fazem a obra de Jesus, contradizem totalmente. Paulo diz assim: colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido.
Cuidado, esteja atento, olhe com os olhos da fé, com os olhos espirituais, daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, para que você enxergue o mal que está à sua volta. O texto no verso 18 diz assim: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves, bajulação, engana os corações dos ingênuos. Ou seja, eles são desonestos, como diz o texto aí, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, são desonestos. Essas pessoas pensam que são crentes em Jesus, mas elas enganam a si mesmas, pois na verdade não são crentes coisa nenhuma, porque quando distorcem a palavra, quando fazem uso da palavra para atender apenas seus próprios interesses, estão agindo na verdade muito mais como não crentes do que como um crente em Jesus. São desonestas com elas mesmas, como diz o texto bíblico, e também com os outros, porque elas servem apenas às suas próprias causas, aos seus próprios interesses. O texto no verso 18 também diz, quando fala aí que mediante palavras suaves e bajulação, engana os corações dos ingênuos, mostram que eles são duvidosos em tudo aquilo que dizem, falam e fazem. Essas pessoas só se juntam àqueles que elas conseguem influenciar. E é incrível, irmãos, não sabem, irmãos, não têm ideia do que acontece em algumas denominações do mundo evangélico, não tem ideia. Se vocês vissem, como eu já cansei de ver, pessoas que endeusam seus líderes, endeusam mesmo os seus líderes, como se eles fossem o próprio Deus. É incrível, porque são ingênuos, como o apóstolo Paulo diz aqui, se deixam conduzir e seduzir por esses, porque como o texto diz, são duvidosos, eles impõem a dúvida na vida das pessoas, e as pessoas vão sendo conduzidas conforme os seus próprios interesses. Jamais se coadunam com gente de opinião madura, nem com gente espiritualmente estabelecida. Jamais. Essas pessoas não têm interesse nessas pessoas que têm esclarecimento da palavra de Deus. Pelo contrário, eles usam palavras suaves e de bajulação para que, com aqueles que têm um coração ingênuo, manipulável ou parecido com o delas. Enxergue o mal, esteja atento ao mal que está à sua volta. E o apóstolo Paulo ainda, já no verso 20, ele diz assim, no texto bíblico: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Essas pessoas, infelizmente, conforme o texto mesmo sugere, não sabem, mas estão servindo, na verdade, ao Senhor das trevas. É isso que estão fazendo. É isso que Paulo procura mostrar através do texto. De outra forma, por que Paulo diria algo desse tipo no contexto que nós estamos lendo? Não podemos fazer vista grossa, irmãos, diante de tudo que está à nossa volta. Jesus e Paulo disseram que ele surge através de pessoas que brotam no meio do povo de Deus, do próprio povo do Senhor. São lobos disfarçados de ovelhas, eles dividem, difamam, são desonestos, duvidosos e servem apenas aos interesses de Satanás. É isso exatamente o que a palavra de Deus aponta. Mas não temos apenas que enxergar o mal. Enxergar o mal talvez seja até simples. Para quem conhece a palavra, enxergar o mal talvez seja muito fácil. Mas não basta apenas enxergar o mal, nós precisamos combatê-lo. Nós precisamos erradicar o mal. Não podemos permitir de forma nenhuma que isso assole as nossas vidas, penetre as nossas casas, de forma alguma. E o apóstolo Paulo nos dá algumas dicas para isso, dentro do próprio texto. Vejam só o que diz o apóstolo Paulo para que erradiquemos o mal
à nossa volta, para que ele não penetre em nossas vidas e ao nosso meio, o nosso seio de convivência. Verso 17, que nós já lemos, lá ele fala assim, o apóstolo Paulo: tomem cuidado contra aqueles que causam divisões. Ou seja, cuidado, fique de guarda. Essa expressão o apóstolo Paulo quer dizer, fique de guarda. Jesus, por diversas vezes ele falava: orai e vigiai, ou seja, esteja atento, seja de olhos abertos, não baixe a guarda de forma alguma, mas não deixe de vigiar, tenha discernimento espiritual para poder perceber essas coisas à sua volta. Não se deixe seduzir de forma alguma por estas coisas, porque Satanás usa tudo isso como uma forma de entrar em nossas vidas. E o mal está tão comum hoje, está tão comum no meio daqueles que se dizem crentes, e a gente cansa de ver, né? Posso citar aqui um bem antigo, quando começou tudo, que foi a oração da propina, né? Que coisa mais sem sentido. E atualmente nós temos um presidente, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, ou da Câmara, na verdade, né? Federal, condenado a 15 anos de prisão, dito evangélico. É isso que nós estamos vendo nos nossos dias. É isso que nós vemos pela mídia. Temos que erradicar este mal. Não podemos permitir que isso também chegue ao nosso meio de forma alguma. E Paulo nos dá uma outra dica interessante no texto, tanto no final do verso 17 para o verso 18. Ele diz assim, ele usa a expressão: afastem-se deles. É incrível como há pessoas que parecem que gostam de estar perto desse tipo de gente. A palavra de Deus nos dá direção e orientação para que a gente se afaste deles. Não seja conivente com esse tipo de gente que se diz crente e dissemina o mal. Não podemos de forma alguma estar no convívio dessas pessoas. E Paulo tratou disso não só aqui em Romanos, mas em outras igrejas. Paulo trata da mesma forma. E eu vou ler alguns textos para que vocês vejam que Paulo é radical nessa postura. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: mas agora estou lhes escrevendo que não devem, olha só, não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Não temos nenhum ladrão, né? Com tais pessoas, veja o que o apóstolo Paulo diz: com tais pessoas você nem deve comer. Comer, irmãos, é uma forma de estabelecer comunhão com o outro. A gente come junto com quem a gente tem comunhão. Veja que o apóstolo Paulo deixa bem claro isso: afaste-se deles. 2 Tessalonicenses 3,14. Olha o que Paulo diz à igreja de Tessalônica: se alguém obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Olha, Paulo, mais uma vez, não se associe com ele. Se está praticando mal, se está fazendo mal, se está transmitindo e passando mal adiante, não se associe a ele. Agora, 2 Timóteo 3, 2 e 5, vejam que Paulo, ele quase que em todas as cartas ele é duro e radical com relação a essa questão. Olha o que Paulo diz agora em 2 Timóteo 3, 2 e 5. Os homens, ele está falando a tempos posteriores ao dele, e eu creio que ele está falando do nosso tempo, porque o texto é tão atual. Olha o que ele diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí ele encerra dizendo: afaste-se também deste. Afaste-se também deste. Irmãos, precisamos enxergar o mal que está à nossa volta. E Paulo vai mais adiante, agora escrevendo a Tito, no capítulo 3, versos 9 e 10. Tito, capítulo 3, versos 9 e 10. Eu estou usando diversos textos para você ver como Paulo dá ênfase de uma forma muito forte em relação a esse assunto. E ele diz assim lá em Tito 3, 9 e 10: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Contendas e discussões a respeito da palavra de Deus. Vou só parar aqui. É interessante que a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a essa questão da palavra de Deus. Conhecemos a palavra e temos que aprender a se submeter a ela. E é tanta gente à nossa volta fazendo muitas das vezes bobagem, que às vezes a gente se pega querendo discutir com alguém para defender a palavra de Deus, como querendo defender Deus, como se Deus precisasse de defesa. Ele não precisa, gente. Deus, Ele mesmo sabe se defender. Em todo tempo, Deus sempre se defendeu, Ele mesmo defende a si mesmo. Não precisamos defender ao Senhor, basta fazer como Jesus fez quando estava diante de Pilatos. Jesus não levantou palavra. Jesus se manteve calado em todo o tempo, não precisou discutir com ninguém. E aí a gente vai seguir o texto e diz assim: porque essas coisas são inúteis e sem valor. E aí ele diz: quanto àquele que provoca divisões, advirta uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Vejam que Paulo é muito direto nessa questão. Precisamos levar a sério essas exortações da palavra de Deus na nossa vida. É tão sério que Charles Window, comentando sobre esse texto especificamente, ele diz assim: nós erraríamos, olha bem, nós erraríamos se interpretássemos essa instrução de Paulo como sendo uma indicação para que os crentes não tivessem qualquer tipo de contato com o não crente. Tem nada a ver. Essa interpretação é categoricamente desmentida pelo exemplo do próprio Senhor Jesus, que passou boa parte do seu ministério público associando-se a publicanos e pecadores. Paulo não está fazendo referência a não crentes, não. Ele está fazendo referência àqueles que se intitulam crentes e fazem uso da palavra de Deus para disseminar o mal, para fazer o mal, para praticar o mal, para corromper, para distorcer, para levar as pessoas a atender os seus próprios interesses. Um dos textos bíblicos mais claros a esse respeito está em 1 Coríntios 5, no versos de 9 a 13. O apóstolo Paulo, ele esclarece ali qualquer mal entendido que possa haver sobre esse assunto. Preste bastante atenção no que Paulo diz nesse texto. Olha só: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Não tem como, né, irmãos? A não ser que você cometa suicídio, e aí seria loucura isso. É impossível. E aí ele continua dizendo: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem o perverso do meio de vocês.
Ou seja, em outras palavras, o que Paulo quer dizer é que crente não deveria e nem poderia evitar o contato com os não crentes, de jeito nenhum. Nós temos que viver a nossa vida, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos viver o nosso dia a dia e vamos continuar convivendo com os não crentes, e eles precisam da presença da gente. Eles precisam da presença da gente porque eles não são crentes, e precisam porque nós é que seremos instrumentos para falar da graça de Deus a esses. Mas em vez disso, o que ele diz é que devemos dissociarmos daqueles que se dizem cristãos, crentes, e persistem em viver como não crente. Um crente que vive como não crente não é digno da nossa confiança, não é digno e merecedor de forma alguma da nossa convivência. Temos que ter muito cuidado. Tome cuidado contra o mal. Afaste-se do mal e vacine-se contra o mal. E aí eu vou chegando para o final. E Paulo nos dá as dicas do verso 19 e 20 de Romanos 16, de como podemos nos vacinar contra o mal. 19 e 20, o texto está ali do verso 19, e eu vou começar pelo 19 que está ali. Veja bem, o texto diz: tendo ouvido falar da obediência de vocês, todos ouvem da obediência de vocês. Obediência ao quê? Obediência ao quê? A palavra de Deus, irmãos. Esse é o primeiro passo para a nossa vacina, para estarmos vacinados. É vivermos a palavra, obedecermos a palavra. É a palavra que vai nos dar tudo aquilo que precisamos para nós entendermos o mal que está à nossa volta e combatermos ele. É a palavra de Deus. Obediência à palavra do Senhor sempre, em todo o tempo. Leia a palavra de Deus, viva o que ela diz. Vocês lembram da mensagem de hoje de manhã da irmã Sara? Ela leu uma parte do texto do livro de Esdras, em que ela fez menção a Esdras, e eu achei, e é interessante lá no texto, né, de Esdras, que fala lá que Esdras, ele leu, depois ele praticou. O texto é bem claro, ele fala assim: ele leu, praticou para ensinar. Ou seja, ele leu, depois pôs em prática aquilo que ele leu, que ele aprendeu da palavra, pôs a prática na vida dele, para aí sim ele passar adiante para as outras pessoas. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus. Há muitos crentes que vão à palavra de Deus apenas em momentos especiais, né? Como se isso aqui fosse o pronto-socorro, né? O pronto-socorro de Deus é só quando eu estou doente, é só quando aparece uma desgraça sobre minha vida, aí eu vou correndo lá e faço uma leitura rápida de alguns textos. A gente precisa, na verdade, viver esse livro dia a dia. Bem ou mal, viva você num momento difícil, ou viva você num momento extremamente especial da vida e alegre, você precisa fazer uso dessa palavra sempre. Isto aqui é que vai dar a você a vacina que você precisa para combater o mal, para enxergar o mal que está à sua volta. O apóstolo Paulo, ainda nesse verso 19, ele faz uma menção também muito importante. Ele diz aí, numa parte do texto, ele diz ali assim: mas quero que sejam sábios. Quero que sejam sábios. Tem muito crente com falta de sabedoria, por isso é que erra. Quando o texto bíblico diz lá, se alguém tem falta de Tiago, né, sabedoria, ele diz o quê? Peça a Deus, que Deus vai pensar se vai dar. Não é isso que ele fala? Ele dá liberalmente, ele deseja dar, Deus quer dar sabedoria. E é interessante que esse texto aí, sabedoria ali, diz respeito a discernimento, a capacidade de nós sabermos discernir entre bem e mal, sabermos discernir entre o certo e errado. Essa é a sabedoria que nós precisamos ter, para saber discernir entre certo e errado, para que o mal que está à nossa volta não penetre as nossas vidas. Mas se formos sábios, de forma alguma daremos espaço para isto, se formos sábios. Por isso o apóstolo Paulo, ele traz essa orientação: sejam sábios para o mal, né?
para o bem. Sejam sábios para o bem. Então o apóstolo Paulo, ele fala aí que nós devemos perseverar com sabedoria na prática do bem. Pratique o bem sempre. Não permita que você seja vencido pelo mal, de forma alguma. Às vezes, dá vontade até de sair um pouquinho do espiritual e entrar na carne, quando a gente vê umas coisas, Dá vontade de falar umas verdades, às vezes até umas verdades muito duras, dá vontade às vezes até de dar uma mãozada em alguém, que está do nosso lado, quando está falando umas bobagens, não é isso? Não, às vezes nosso homem, o nosso eu, muitas das vezes dá vontade de fazer essas coisas, mas a gente não pode permitir de forma nenhuma que, se fizermos isso, estaremos dando ocasião ao mal para que ele vença o bem. E nós temos que, na verdade, praticar o bem. Não podemos permitir que o mal que está à nossa volta nos tire do sério. Nos tire do sério. Sejam sábios para o bem. Outra coisa que ele fala aí no verso 19, olha só, ele diz assim: e sem malícia em relação ao que é mal. Sem malícia em relação ao que é mal. Então, às vezes, a gente parece que não tem essa malícia, O Jesus disse que os filhos do mundo, os homens do mundo são mais prudentes do que os filhos, da luz. E é verdade, mas a gente precisa ter prudência, não podemos permitir que a malícia domine o nosso coração a ponto de repente a gente fazer o mal também, como se fôssemos ingênuos. Conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o que o Senhor diz na sua palavra, e não podemos de forma alguma deixar que o nosso coração nos leve a praticar algum mal, sem malícia de forma alguma para o mal. Ele diz aí também, agora no verso 20, a gente está chegando por fim, irmãos, que Deus esmagará Satanás debaixo de seus pés. Isso aqui significa resistência, resistir, e a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resista sempre ao mal, quando ele bater a sua porta, quando ele chegar à sua casa, quando ele quiser entrar pela TV, quando ele vier por uma revista, venha por onde ele vier, resista ao mal, resista ao diabo e ele fugirá de vós, e Deus lhe dará a vitória, porque você estará esmagando Satanás debaixo dos seus pés. À medida que você vence cada tentação, você estará esmagando tudo aquilo que Satanás tenta fazer para te derrubar ou te destruir. E por fim, o verso 20 ainda diz aí, encerra: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dependa única e exclusivamente da graça de Deus. Em todo o tempo, dependa da graça de Deus. E a graça de Deus, ela só é possível para aqueles que creem em Jesus. A graça de Deus, ela só é possível para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. A graça de Deus só é possível para aqueles que experimentaram a salvação eterna em suas vidas e tem certeza dessa salvação no seu coração. Quem tem certeza de vida eterna tem experimentado da graça de Deus sobre sua vida. E nós temos que viver na dependência dessa graça de Deus. Não é na força do braço, não é da força da carne, como diz o profeta, mas é pelo Espírito do Senhor. E a graça de Deus nos sustenta para isto. Ela nos revigora para isso. Ela nos dá força para a gente combater o mal no dia a dia. Então, dependa da graça de Deus. Amados, enxergue o mal, cuidado. Aqueles que dividem, difamam, são desonestos, duvidosos, aqueles que servem a Satanás apenas. Enxergue o mal e erradique o mal. Tenha cuidado, afaste-se, como diz a palavra, vacine-se com esses princípios, palavra de Deus, perseverança em praticar o bem, propósito de evitar o mal sempre na sua vida. Resista a Satanás, às suas tentações, e dependa da graça de Deus. E fazendo isso, certamente você estará blindado com a armadura de Deus para evitar que o mal penetre em sua vida. E aí sim,
viveremos sempre em paz e em comunhão constante na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém, irmãos. Nós vamos falar com o Senhor. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que lemos, pelos textos, Senhor, através da Tua palavra que discorremos nesta noite. E nós rogamos a Deus que nos dê da sabedoria que precisamos, para termos o discernimento necessário para que entendamos a Tua palavra, e ao entendendo a Sua palavra, Senhor, que a gente coloque-a em prática em nossas vidas, de maneira, Senhor, que a gente tenha o discernimento necessário para sempre escolher aquilo que é certo, aquilo que vem da direção do Senhor, aquilo que vem do Espírito do Senhor para a nossa vida, para que a gente viva em paz e em comunhão contigo constantemente, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que o mal que está à nossa volta venha sobre nós, mas que o Teu Santo Espírito possa nos guardar de todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, Senhor, para que tenhamos uma vida vencedora através de Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Abençoa, Senhor, o restante da noite, que o Senhor continue completando a Tua palavra em nossos corações. É a oração que fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.